E finalizar o livro de Amós. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia para lermos juntos Amós, capítulo de número 9. Esse será o sermão de número 8 aqui no livro de Amós. E não foi fácil pregar Amós, eu tenho certeza que para vocês também não foi fácil escutar, porque é um livro que trata de pecados, né? E toca em algumas feridas que a gente não gosta às vezes. Mas o Senhor está sempre tratando dos pecados do seu povo. E Ele, à medida que Ele trata, Ele vai curando, Ele vai restaurando, Ele vai trazendo aperfeiçoamento para a gente. E a gente tratou de muitas coisas aqui, né? A gente viu que de fato na igreja nossa, assim, talvez não na nossa aqui, mas na igreja brasileira, muitos pecados que eram cometidos aí há 8 séculos antes de Cristo ainda acontecem aqui com a gente também nos dias de hoje, só que com uma certa evolução, né? As opressões que aconteciam lá são um pouco diferentes das nossas aqui, mas isso não quer dizer que não aconteça opressão aqui também. As injustiças que aconteciam lá, algumas também acontecem hoje aqui, mas a gente criou novos tipos de injustiça, né? A gente vai evoluindo os pecados. Então a gente conseguiu tratar de muitas coisas aqui, né? A gente viu que na igreja brasileira, assim como lá na igreja do reino de Israel, imoralidade sexual era praticada e aqui também é praticada, né? A gente viu que existia diversos tipos de injustiças e a gente viu que a gente também tem as nossas injustiças aqui, dentre elas preconceitos de diversos tipos, né? E a gente foi tentando tratar isso no decorrer do livro de Amós. E a gente vai finalizar hoje com o capítulo 9. Então vamos lá. Amós, capítulo de número 9. A tradução que eu tenho aqui é a Nova Almeida atualizada, e diz assim: Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar. Ele me disse: bata nos capitéis das colunas, para que os umbrais comecem a tremer e os pedaços caiam sobre a cabeça de todos eles. Matarei à espada os que restarem, nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Então aqui Amós tem uma última visão. Nós vimos que ele teve algumas visões durante o decorrer do livro, e essa última visão, ele é um espectador. Ele está vendo o Senhor em pé junto ao altar, muito provavelmente do templo de Betel, que era um templo onde aqueles homens adoravam a Deus, mas adoravam também outros deuses, onde aqueles homens prestavam um culto falso ao Senhor, um culto onde eles tentavam barganhar com o Senhor. E finalmente, né, depois de todos os avisos, depois do Senhor levantar profetas e por último levantar Amós para falar para aquele povo tudo que acontecia ali no reino de Israel, as injustiças, o falso culto, a idolatria e tudo o que acontecia, e pedir para eles se arrependerem e aqueles homens ignorarem mais uma vez a voz do Senhor. Finalmente Amós vê aqui o Senhor em pé junto ao altar, ali no templo, provavelmente de Betel, e o Senhor fala para alguém aqui, provavelmente um anjo, não sei, para ele bater ali nas colunas. E isso quer dizer que as colunas daquele templo seriam destruídas, e o Senhor fala que os pedaços iriam cair sobre a cabeça de todos eles, e que aquela geração, aquele povo que insistiu em não dar ouvidos à voz do Senhor, mas pecando deliberadamente e rejeitando a oferta de perdão do Senhor, eles vão morrer por causa disso. E aí é o que Amós está vendo aqui nessa visão. Verso 2: Ainda que cavem para chegar ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se eles se esconderem no alto do Carmelo,
irei atrás deles, e de lá os tirarei. E caso se ocultarem dos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá. Se forem levados para o cativeiro pelos seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os meus olhos sobre eles, para o mal, e não para o bem. Então aqui Amós continua decorrendo, né, a sua visão, e agora refletindo um pouco sobre a visão que ele teve, e também o Senhor mostrando para ele aqui a sua onisciência, mostrando que nada está encoberto aos olhos do Senhor, e que aquele povo, eles não poderiam escapar desse juízo, que ele era um juízo inevitável, né? Então não havia onde se esconder. E Amós vai usar diversas figuras aqui, né, como os céus e o abismo, como o Alto do Carmelo, que era o ponto mais alto ali ao norte do reino de Israel, e também o mar. E ele fala: olha, vocês não têm aonde se esconder. E se alguns de vocês que não morrerem na invasão dos assírios forem levados para o cativeiro, ali também eu darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. E aí Amós, vendo essa visão, né, ele vai cantar um hino de louvor ao Senhor a partir do verso 5. Ele fala: porque o Senhor dos exércitos, é o que toca na terra e ela se derrete, e todos os seus moradores estarão de luto. Toda a terra subirá como o Nilo e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e firmou a sua abóbada sobre a terra. Ele é o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Verso 7. Filhos de Israel, não é verdade que vocês são para mim como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor. Não é fato que eu tirei Israel da terra do Egito, os filisteus de Caftor e os sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor estão contra este reino pecador, e eu destruirei da face da terra. Mas não destruirei por completo a casa de Jacó, diz o Senhor. Então aqui, embora o Senhor tivesse um juízo para aplicar sobre aquele povo, sobre aquele reino, embora ele estivesse dizendo que a maioria daquelas pessoas iriam morrer nesse conflito que viria, né, que seria a invasão dos assírios, que iria destruir Jerusalém, ou Jerusalém não, iria destruir o reino do norte ali, Samaria, Betel, Gilgal e as outras cidades do reino do norte, e levar as pessoas para o cativeiro ali. Alguns ainda iriam escapar, porque o Senhor, ele é assim, embora ele traga uma mensagem de juízo, embora ele não possa tolerar o pecado por tanto tempo, mesmo debaixo do juízo do Senhor, ele ainda tem uma palavra de esperança, uma palavra de restauração, e ele fala: mas não destruirei por completo a casa de Jacó, diz o Senhor, pois eis que darei ordens, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo na peneira, sem que um só grão caia na terra. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem: mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Então aqui Amós, mais uma vez, está usando uma figura de que o Senhor vai peneirar esse povo, né? Ele vai peneirar, assim como os grãos são peneirados numa peneira, e tudo que é ruim sai ali naquela peneira, né? Tudo que é ruim vai se esvaindo pela peneira. E ele está usando essa figura de linguagem para mostrar como que ele vai lidar com os pecadores. Ele vai peneirar o povo, ele vai limpar o povo, e os grãos que sobrarem, os poucos que sobrarem daquele povo ali, o Senhor iria continuar a sua aliança, né? Mas ele termina aqui o verso 10 dizendo: todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, e os que dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. É interessante que a partir do verso 11 ele já vai mudar aqui a visão. Se até o verso 10 ele está trazendo juízo, falando sobre a forma como Deus vai tratar com os pecados desse povo, a forma como o Senhor vai derramar juízo sobre esse povo que insistentemente recusou a oferta de perdão. No verso 11, Amós vai trazer, por último no seu livro aqui, ele não termina o seu livro com uma má notícia, ele não termina o seu livro dizendo que tudo acabou, mas ele termina o seu livro de uma forma poética, dizendo que há ainda esperança no fim, né? Depois da espada, ele vem com uma pá
de reconstrução. Depois da destruição, ele vem com uma reconstrução, a partir do verso 11. E aí ele fala: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo, para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. E é muito interessante Amós falar aqui do tabernáculo de Davi, porque nós estamos aqui no reino de Israel. Amós saiu lá de Judá e subiu ao norte para pregar ao reino de Israel. E se você bem lembra, como eu tenho dito aí nas últimas pregações, houve uma divisão aqui, né? Depois de Davi, depois de Salomão, o filho de Salomão, Roboão, quis cobrar mais impostos, mais tributos do povo, e aí houve uma revolta liderada por Jeroboão, e ele falou: olha, quem quiser me seguir, quem quiser vir comigo, venha comigo, nós não vamos pagar impostos para esse filho de Salomão. E aí houve um racha ali, e o reino foi dividido em dois, né? Então 10 tribos seguiram Jeroboão na revolta contra o filho de Salomão, e do filho de Salomão sobraram apenas 2 tribos para ficar com ele, né? A tribo de Judá e a tribo de Simeão. Então, assim, eram 10 tribos aqui que formavam o reino do norte, e apenas 2 formavam o reino de Judá. Só que nisso aconteceu um problema. O culto que o Senhor havia estabelecido era em Jerusalém, o templo era em Jerusalém, a religião que era praticada, a forma que o Senhor expiava os pecados do povo, era em Jerusalém. E quando Jeroboão rompe, né, causa essa revolta, e as 10 tribos se afastam de Judá, o que Jeroboão vai fazer? Ele vai também criar uma nova religião, para que o povo não tivesse que ir a Jerusalém oferecer os seus sacrifícios e continuar seguindo ali os preceitos que o Senhor havia ensinado. Ele fala: não, eu vou copiar a religião de Judá, vou criar aqui os meus próprios templos no reino do norte. E aí ele coloca ali, constrói templos, por exemplo, em Betel, em Gilgal também. Ele vai escolher os seus próprios sacerdotes e vai ali fazer uma espécie de cópia da religião judaica, né? E aí acontece essa separação. Por isso que é muito interessante que Amós vai dizer aqui: olha, vocês vão ser destruídos, mas quando houver a restauração, eu levantarei o tabernáculo caído de Davi e vou reparar as suas brechas, e levantar as suas ruínas, e vou restaurá-lo. Ou seja, ele está dizendo que quando houvesse essa restauração, que não haveria mais essa divisão entre o reino do norte e o reino de Judá, e que essa falsa religião construída pelo reino do norte, ela seria destruída e não voltaria a acontecer. Pelo contrário, se eles quisessem adorar ao Senhor, se eles quisessem participar dessa restauração, eles teriam que voltar a adorar em Jerusalém, eles teriam que voltar a terem essa conexão com a linhagem de Davi, porque as promessas eram para a linhagem de Davi. Então é isso que Amós está falando aqui, que quando restaurasse o reino, seria o tabernáculo de Davi, não seria o tabernáculo de Jeroboão, que foi o homem que causou a revolta. E aí ele continua no verso 13: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança a semente. Os montes destilarão vinho, e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Eles reedificarão as cidades destruídas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e comerão dos seus frutos. Eu os plantarei na sua terra, e desta terra que lhes dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor, seu Deus. Tem aqui a palavra do Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo livro de Amós, obrigado também pela tua correção, Pai, embora seja amarga, embora seja um remédio que às vezes a gente não quer tomar, nós agradecemos porque o Senhor corrige, o Senhor trata com aqueles que o Senhor ama, Pai. Ó Deus, a nossa oração nessa manhã é como a oração do salmista: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, Pai. Guia a mim, guia os meus irmãos e ó Deus, trata com o nosso coração, nos aperfeiçoa, para que sejamos cada dia mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, eu dividi esse capítulo em 3 pontos, em 3 partes.
O primeiro, que está do verso 1 até o verso 4, e leva o nome de Templo Destruído. O segundo está do verso 5 até o verso 10, e leva o nome de Responsabilização Especial. E o último está do verso 11 até o verso 15, e é Templo Restaurado. Então vamos ao texto, vamos ver o que esse texto escrito há tanto tempo pode trazer para a gente de proveito nos dias de hoje. Bom, o texto começa com Amós vendo o Senhor em pé junto ao altar. Como eu falei para vocês, essa visão muito provavelmente de Amós, o Senhor está em pé junto ao altar do templo de Betel, que era o principal templo ali do Reino do Norte. E embora a gente sempre queira que o Senhor esteja no altar, não é? Uma igreja não sobrevive se o Senhor não estiver no altar. Uma igreja não pode, sabe, meus irmãos, prosperar por muito tempo se o Senhor não estiver no altar, abençoando a liderança, abençoando os pastores. Se o Espírito não estiver pegando as palavras que são pregadas pelo pregador e levando aos corações dos ouvintes, se o Senhor não estiver no altar, é impossível uma igreja progredir, uma igreja crescer, uma igreja ir para frente. E a visão que Amós está mostrando aqui é o Senhor em pé junto ao altar. Mas se para nós é uma boa notícia o Senhor estar junto ao altar, para esse povo era uma má notícia. Por quê? Porque o Senhor estava em pé junto ao altar de Betel, não era para abençoar o culto que aqueles homens praticavam. Afinal, nós já vimos aqui nos capítulos anteriores que era um falso culto que eles praticavam. Eles continuavam pecando, continuavam pisando o pescoço do necessitado, continuavam pisando a cabeça do necessitado, continuavam extorquindo o povo, continuavam manipulando o povo, praticando as suas imoralidades sexuais. Eles viviam de uma maneira como se nada fosse acontecer com eles. E mesmo assim, sábado após sábado, porque o culto deles acontecia no sábado, eles estavam no templo levando os seus sacrifícios e cantando músicas ao Senhor, eles estavam oferecendo culto ao Senhor. Só que aquele culto que deveria ser um culto que, sei lá, na mente deles, provavelmente era um culto que agradava ao Senhor, pelo contrário, era um culto que era desprezível ao Senhor, porque como é que vocês podem me oferecer um culto, oferecer os seus sacrifícios, cantar músicas, se vocês não vivem isso? Se tudo que eu ensinei para vocês, vocês estão fazendo ao contrário. Se eu falei para vocês terem misericórdia, e vocês, ao contrário, vocês fazem é matar o necessitado, é pisar na cabeça daquele que precisa, é destruir esses homens, é extorquir esses pobres. Eu ensinei para vocês que vocês deveriam cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro e do necessitado, mas vocês pisam essas pessoas, vocês estão matando essas pessoas, vocês estão vendendo o pobre por um par de sandálias, são as linguagens, né, as palavras aqui do profeta Amós. Então o culto que vocês prestam para mim é desprezível. Então o Senhor está em pé ao altar, diante do altar, vendo aquele culto, mas agora, meus irmãos, não é mais o tempo de arrependimento para aquele povo. Eles tiveram do capítulo 1 até o capítulo 8 para se arrepender. Agora, no capítulo 9, de fato, o juízo do Senhor vem. O juízo do Senhor vai descer sobre aquele povo. E o Senhor está em pé junto ao altar, não para abençoar aquele culto, não para abençoar aquela nação. Mas o profeta Amós vai dizer que ele vê o Senhor mandando alguém bater nas colunas, para que aquelas colunas fossem estremecidas e fossem destruídas, e que os pedaços daquele templo caíssem, que o teto daquele templo caísse sobre a cabeça de todas aquelas pessoas que estavam prestando aquele falso culto. Então o Senhor está em pé junto ao altar, mas é uma representação do juízo de Deus sobre aqueles que usavam o seu nome para praticar todo tipo de pecado, todo o tipo de maldade, para trazer juízo sobre aqueles homens que usavam a sua influência, a sua posição na fé, sabe, a sua vocação sacerdotal, a sua vocação ministerial. Eles usavam essa posição que era uma vocação do Senhor, que era uma bênção do Senhor. Sabe, meus irmãos, vocês estavam aqui na minha ordenação ao ministério em junho do ano passado, e foi muito emocionante, foi maravilhoso, sabe, é maravilhoso. Então eu imagino aqui o Senhor vocacionando esses homens ao ministério, levantando esses homens para pregarem a palavra do Senhor, colocando esses homens sobre líderes do povo, do próprio povo de Deus. Mas esses homens usam dessa posição, e usam dessa vocação, e usam dessa influência para
extorquir, para manipular. E o Senhor está em pé junto ao altar vendo tudo isso, e dali ele diz que nenhum desses homens iria escapar. É muito interessante porque o altar também, meus irmãos, do templo, era o lugar onde os pecados eram perdoados. O altar era o lugar onde os sacerdotes ofereciam sacrifícios para expiar o pecado do povo, porque antes de Jesus Cristo morrer, era assim que os pecados eram expiados. Eles ofereciam sacrifícios, matavam animais, e era ali no altar, justamente no altar, que esses sacrifícios eram oferecidos e que o pecado era expiado. Mas é nesse mesmo altar, é desse mesmo lugar que o Senhor está dizendo: aqui agora não adianta mais sacrifício, não adianta mais oferecerem sacrifícios, porque os pecados de vocês, eu insisti, eu falei para vocês, eu pedi para que vocês se arrependessem, eu levantei profetas, mas vocês mataram esses profetas, eu levantei pessoas para falar para vocês, mas vocês preferiram dar ouvidos à sua própria consciência, aos seus próprios deuses. E aí a destruição aqui, por meio dessa figura do Senhor em pé junto ao altar, mostra que Deus está desfazendo o culto, esse culto que era abominável e que era prestado ali no templo de Betel. Isso é muito interessante porque nos leva a uma seguinte reflexão, meus irmãos. A gente tem uma ideia errada de que todo tipo de adoração serve, de que eu estou sendo sincero, então a minha adoração vai chegar ali no santuário do Senhor. Eu estou sendo sincero, mas então o Senhor vai ouvir as minhas orações, o Senhor vai receber os meus louvores. E não é bem assim. Não é bem assim. O Senhor ele quer ser adorado em espírito e em verdade, mas a nossa vida de adoração, o nosso culto, ele precisa refletir algo também na prática. Ele precisa refletir algo no dia a dia. Se a gente está adorando aqui, a gente fala que é em espírito e em verdade, a gente fala assim: não, eu estou adorando, eu estou sendo sincero diante de Deus, mas a gente está vivendo uma vida onde a gente continua com preconceito, onde a gente continua, sabe, meus irmãos, praticando todo tipo de pecado, a gente continua querendo ser malandro, a gente continua querendo ganhar vantagem em cima das outras pessoas, a gente continua, sabe, querendo fazer parte dessa corrente que é esse mundo onde todo mundo vive como se não houvesse Deus, embora a gente venha aqui nos domingos e fale: ah, Deus, eu te amo, ah, Senhor, o Senhor é grande, mas a gente vive como se isso não fosse uma verdade. O Senhor, ele não está se agradando desse culto. O Senhor, ele se agrada de um culto em espírito e em verdade, quando a vida do povo que o está adorando é uma vida que reflete esse culto fora da igreja. Quando a vida do povo que está adorando é uma vida que reflete esse culto no trato com as outras pessoas, no relacionamento com as outras pessoas. Então não adianta a gente cantar e querer adorar um Deus que é santo, se a gente quer ser a pessoa mais injusta e mais esperta aonde a gente trabalha. Não adianta a gente querer cantar para um Senhor, um Deus que é santo e que diz: não matarás, e que diz: não furtarás, se a gente quer de todas as maneiras ganhar vantagens em cima das outras pessoas, se a gente quer ser melhor que as outras pessoas, se a gente tem os nossos preconceitos e destila esse preconceito, esse veneno, essa inveja nas outras pessoas. O Senhor não vai se agradar do culto se a gente não tiver uma vida de fato que reflete esse culto fora da igreja. E aí o Senhor está mostrando que o juízo viria sobre aquelas pessoas e que eles não poderiam escapar. Então, do verso 2 até o verso 4, Amós vai trazer uma figura aqui que me lembra muito aquela do Salmo 139, onde ele fala assim: ainda que cavem para chegar ao mais profundo abismo, a minha mão não os tirará de lá. A minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se eles se esconderem no alto do Carmelo, irei atrás deles, e de lá os tirarei. E caso se ocultarem dos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá. Isso daqui lembra muito aquele Salmo 139, quando o salmista fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos, observa o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda.
Tu me cerca por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ali ainda a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Isso aqui é algo maravilhoso para o salmista. Ele está olhando para a onipotência de Deus e falar: não tem aonde eu possa me esconder do Senhor. Se eu for no mais alto monte, ali Ele está. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, ali Ele também está. Mas isso para o salmista é maravilhoso, é algo que encanta o salmista. Só que para esse povo aqui, na verdade, é sinal de desespero, porque não tinha onde eles se esconderem do Senhor. Se o Senhor nos encontra, meus irmãos, no mais alto monte e também no mais profundo abismo, e Ele vai ali, nos busca e busca um relacionamento conosco, da mesma maneira, essa onipotência do Senhor serve como desespero para esse povo, como tristeza para esse povo, porque não teria nenhum lugar onde esse povo pudesse se esconder. Para aqueles homens isso era terrível. E vamos lembrar novamente, né, que nós estamos falando aqui de um juízo do Senhor, e isso, por vezes, causa estranheza na gente, sabe? Isso gera algo ruim na gente. E a gente fala assim: poxa vida, mas o Senhor não é tão compassivo, e o Senhor não é tão misericordioso. De fato Ele é, e no Antigo Testamento Ele já era compassivo e misericordioso. Mas se você lembra bem, lá em Amós, no capítulo 2, no início do livro, quando nós começamos a pregar, o Senhor falava assim para Israel: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o meu castigo. Isso dá a ideia que o Senhor vinha tentando com esse povo, meus irmãos. Olha só, perceba, aqui já passaram séculos de reinado, desde quando o reino se desfez lá em Jeroboão. Se passaram séculos, se passaram diversos reis. A gente passou aqui por Jeroboão I, Jeroboão II, a gente passou aqui por Acabe e Jezabel, a gente passou por diversos reis. E o Senhor, durante todo esse período, enviava profetas para tratar com esse povo. O Senhor, durante todo esse período, tentava, por diversas maneiras, trazer esse povo de volta para si, trazer esse povo para adorá-lo novamente, trazer esse povo para voltar à aliança que ele havia feito ali com Moisés, lá no Sinai. E aí o Senhor fala: por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o meu castigo. Ou seja, o Senhor demonstrou muita paciência com esse povo. E aí se coloque no lugar do Senhor agora: porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias, esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Um homem e o seu pai têm relações com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Eles se deitam ao lado de qualquer altar, sobre as roupas recebidas como penhor, e no templo do seu Deus, com D minúsculo, bebem o vinho dos que foram multados. Tudo isso está acontecendo há muito tempo. Tudo isso o Senhor já havia dito lá em Deuteronômio, capítulo 28, que se eles procedessem dessa maneira, se eles se desviassem da aliança, o Senhor iria trazer sobre eles destruição. O Senhor iria trazer sobre eles uma nação estrangeira que iria levar eles para o cativeiro. Isso está sendo falado, meus irmãos, há séculos, mas esse povo insiste em continuar no pecado. Eles rejeitaram repetidamente, eles mataram os profetas, ao invés de se arrependerem. Eles ofereciam sacrifícios como forma de barganha e achavam que, por serem a nação eleita, o povo adquirido, o sacerdócio real, eles estariam livres para pecar sem sofrer as consequências. Mas eles estavam enganados, meus irmãos. Eles estavam enganados. O Senhor diz que não havia como eles escaparem desse juízo. Eles podiam tentar se esconder no mais alto monte, que o Senhor iria buscar eles ali. Eles poderiam tentar se esconder no mar, e o Senhor iria dar ordem ao monstro marinho para ir ali contra eles. Eles poderiam fazer a sua cama no abismo. O Senhor também ali iria levar o juízo para eles. E mostra que não havia como eles escaparem. E mostra que o fato deles serem a nação do Senhor
Trouxe para eles alguns benefícios? Sim, trouxe. O Senhor fez maravilhas no meio desse povo. O Senhor tirou esse povo do Egito com a sua mão forte, fazendo milagres. O Senhor sustentou esse povo no deserto. O Senhor abençoou esse povo sobremaneira. Fez esse povo conquistar terras com exércitos menores, lutar contra exércitos grandiosos com poucos homens e mesmo assim vencer essas guerras. O Senhor trouxe para esse povo prosperidade, o Senhor fez com que esse povo crescesse. Tudo isso foi porque o Senhor era bom, o Senhor era gracioso para com esse povo. Mas olha só como eles pensaram errado. Eles pensaram que por causa de tudo isso, eles teriam um tratamento especial se continuassem no pecado. Não, a gente pode continuar pecando, a gente pode continuar sendo injusto, a gente pode continuar praticando imoralidade sexual, a gente pode continuar adorando outros deuses e nada vai acontecer com a gente. É o que o verso 10 está dizendo. O mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Mas eles estavam enganados, meus irmãos. E às vezes a gente pensa isso também, né? Não, porque eu estou indo na igreja, eu estou dando o meu dízimo certinho, eu estou, sabe, todo domingo eu vou na vigília, eu vou na campanha, eu dou meu dízimo, então o mal não poderá vir sobre mim. Meu irmão, eu quero te dizer, se você tem feito tudo isso, mas você tem vivido uma vida de preconceito, injustiça, se você tem tentado ganhar vantagem sobre as pessoas, se você tem manipulado, extorquido, se você tem tentado utilizar da sua inteligência ou do conhecimento que você tem sobre o Senhor para ganhar vantagem sobre as outras pessoas, vocês também não estarão agradando o Senhor dessa maneira. Não é pelo fato de que somos filhos de Deus, de que conhecemos o Senhor, que nós podemos viver uma vida, sabe, um passe livre para continuar pecando, porque o mal não chegará à nossa porta. Pelo contrário, o Senhor vai mostrar aqui para esses homens, a partir do verso 5, que não é pelo fato deles serem filhos de Deus que eles estariam livres do pecado. Pelo contrário, se eles achavam que o fato de serem nação santa era uma espécie de passe livre para eles continuarem pecando, o Senhor vai mostrar para ele que, na verdade, eles não são um povo especial para continuar pecando, que eles têm, na verdade, uma responsabilização especial. Pelo fato de conhecerem o Senhor, eles deveriam ser responsabilizados de uma maneira mais severa, porque eles tinham conhecimento, eles não eram como os outros povos que não conheciam a Deus. Então isso quer dizer, meus irmãos, que o fato de conhecermos o Senhor tem que nos levar a ter uma vida, uma régua ética e moral superior às outras pessoas, sim. O fato de nós conhecermos o Senhor que é santo tem que nos levar, você fala assim, poxa, mas todo mundo está ganhando vantagem, todo mundo está, sabe, todo mundo está ganhando esse dinheiro ilícito aqui, todo mundo está fazendo isso. Todo mundo está sonegando imposto. Eu também vou sonegar. Todo mundo está recebendo o auxílio do governo com o CPF errado. Eu também vou receber. Está mentindo no cadastro do governo para poder receber mais dinheiro, ou está declarando imposto de renda errado. Eu também vou fazer isso, porque todo mundo está fazendo. Mas o Senhor está mostrando que os filhos de Deus, eles devem ser responsabilizados de uma maneira, porque eles conhecem o Senhor. Então, não é que ser filho de Deus traz para a gente um passe para pecar. Pelo contrário, o juízo do Senhor é mais severo, porque a gente conhece as coisas. Então, se uma pessoa que não conhece o Senhor é racista, por exemplo, o Senhor vai tratar com essa pessoa? Vai. Mas se um filho de Deus, uma pessoa que vai no culto, uma pessoa que conhece o Senhor, que conhece os mandamentos, que conhece Jesus, e essa pessoa continua sendo racista, o Senhor vai tratar de maneira mais severa com essa pessoa. Se você continua sendo preconceituoso, mesmo conhecendo o amor de Jesus Cristo, o Senhor vai tratar mais severamente com você do que com o ímpio que é preconceituoso, porque você recebeu uma revelação especial e conhece Jesus Cristo, então você também vai receber uma responsabilização especial. E aí Amós vai cantar esse hino no verso 5 e no verso 6, dizendo que o Senhor dos exércitos é o que toca na terra e ela se derrete, todos os seus moradores estão de luto,
Toda a terra subirá como o Nilo e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e firmou a sua abóbada sobre a terra. Ele é o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Sabe, meus irmãos, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Os seus planos não podem ser frustrados. Ele fez tudo o que existe. Ele sustenta todas as coisas. E eles estavam ignorando, não um Deus com D minúsculo, eles não estavam ignorando o Baal que eles adoravam, eles não estavam ignorando o Moloque que eles ofereciam sacrifícios, não, eles estavam ignorando o Senhor que é o Deus Todo-Poderoso, eles estavam ignorando o Senhor que fez os céus e a terra, eles estavam ignorando alguém, causando a ira em alguém de quem eles não poderiam escapar, causando a ira do grande Senhor ao cometerem todas aquelas atrocidades e cultuarem falsamente. E eles ainda achavam que nada aconteceria com eles, por eles serem um povo especial. Mas do verso 7 até o verso 10, o Senhor vai mostrar que não. Que eles não escapariam, justamente por eles serem um povo especial. Olha só, filhos de Israel, não é verdade que vocês são para mim como os filhos dos etíopes? Filhos dos etíopes aqui eram um povo que vivia mais ao norte de Israel, ao norte do Egito. E era um povo assim, como eu posso dizer, um povo que as grandes nações consideravam como nada. Um povo assim, que, sabe, como se os ricos e as grandes nações olhassem para aquele povo com desdém. E o Senhor está usando esse povo, os filhos dos etíopes, está dizendo, olha, vocês, filhos de Israel, vocês são para mim como os filhos dos etíopes. Embora vocês achem que são um povo especial, embora vocês achem que pelo fato de terem o Senhor, de terem a revelação de Yahvé, e pelo fato do Senhor ter livrado vocês do Egito, vocês acham que são especiais, pois para mim, vocês são como esse povo mais simples aqui, como esse povo que vocês desdenham, como esse povo aqui que vocês acham que são inferiores a vocês para mim são iguais a eles. É isso que Deus está dizendo para Israel. Não é fato que eu tirei Israel da terra do Egito? Sim, tirei, de fato. Mas eu também tirei os filisteus de Caftor e os sírios de Quir. Eis que os olhos do Senhor estão contra esse reino pecador, e eu os destruirei da face da terra. Mas não destruirei por completo a casa de Jacó, diz o Senhor. Pois eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo na peneira, sem que um só grão caia na terra. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. E vocês que se acham especiais, vocês que dizem, o mal não nos alcançará e nem nos encontrará, vocês mesmos, vocês serão mortos ao fio da espada. Sabe, meus irmãos, o que fazia deles um povo especial não era o fato de que Deus havia tirado eles do Egito. Eles estavam enganados. Eles achavam que porque o Senhor tirou eles do Egito e o Senhor abriu o mar vermelho, e o Senhor fez todos aqueles milagres e tirou aquele povo, cerca de 2 milhões de pessoas do Egito, fazendo sinais e maravilhas, eles olham para essas histórias e falam, uau, o Senhor está conosco, nós somos um povo especial, nós somos um povo escolhido, porque Ele nos tirou do Egito. Mas o que fazia deles um povo escolhido não era o fato de Deus ter tirado eles do Egito. O que fazia deles um povo especial era a aliança que Deus havia feito com aquele povo. Não eram os milagres que faziam deles especiais, era a aliança que Deus tinha feito com eles, quando chamou eles lá no Sinai e falou, vocês serão o meu povo, e eu vou ser o Deus de vocês. Por isso, vocês serão nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Está entendendo, meus irmãos? Não é porque Deus fez um milagre, não é porque Deus te usou em algum momento, não é porque Deus fez em algum momento maravilhas na sua vida, ou que Deus te usou para, sei lá, profetizar para alguém, ou que Deus te usou para curar alguém. Não é isso que faz de você especial. O que faz de você especial é o fato de Jesus Cristo ter feito uma aliança com a gente, ter salvo a gente e ter coberto a gente com o seu sangue. Não é o que a gente faz que nos torna especial, mas é o que Deus fez em nós que nos torna especiais.
Não é porque Deus fez um milagre e te usou que você pode viver o resto da sua vida fazendo aquilo que você bem entender e praticando todo tipo de maldade e injustiça. Nós não estamos garantidos porque o Senhor nos usou um dia. Nós não estamos garantidos porque o Senhor operou um milagre por meio de mim. Porque o próprio Senhor, Cristo, Ele vai dizer para alguns: apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, porque não vos conheço. E esses homens eram homens que chegaram em Jesus dizendo: Senhor, em teu nome nós profetizamos. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. E o Senhor olha para eles: eu não vos conheço. De maneira que não importa a experiência que nós vivemos com Cristo, isso foi bom para a gente? Foi bom, foi maravilhoso a experiência que a gente viveu, seja milagre, sabe, seja sinal, sei lá, eu vi um anjo e sei lá, eu tenho uma experiência, eu tenho uma história, eu tenho um testemunho, mas isso, meus irmãos, não pode servir de garantia para a gente continuar vivendo a vida que a gente quer viver, a vida que a gente quer fazer o que a gente bem entender, praticando todo tipo de maldade e injustiça, porque isso é o que acontece na igreja brasileira hoje. Tem pastores que na década de 80 e na década de 90 viveram grandes movimentos de renovação e, sabe, o Senhor os levantou para profetizar a nação, o Senhor fez com que aqueles homens fossem líderes de ministérios gigantescos e a igreja deles cresceu, o nome deles cresceu, mas esses homens acham que o que o Senhor fez no passado por eles vai garantir que aqueles homens possam continuar praticando todo tipo de pecado e maldade nas suas igrejas. E só porque eles viveram isso no passado, porque eles experimentaram um mover de Deus grandioso no passado, eles acham que eles vão poder continuar extorquindo seus fiéis, eles acham que eles vão poder continuar manipulando as pessoas que vão às suas igrejas, eles acham que eles vão poder continuar praticando todo tipo de imoralidade sexual, sabe, traindo a sua esposa com as irmãs da igreja, porque eles viveram algo poderoso no passado. E o Senhor está mostrando que o que faz de Israel alguém especial não foi o fato de Deus ter tirado eles do Egito, mas foi a aliança que Deus fez com aquele povo. E a aliança que o Senhor faz com aquele povo é que eles fossem santos. Vocês vão ser especiais se vocês andarem nos meus caminhos. Vocês vão ser especiais, vocês vão ser o meu povo, vocês vão ser de fato um povo escolhido se vocês forem luz para as nações. Se o proceder de vocês for um proceder diferente das outras nações. É isso que o Senhor dizia para eles. Por que eu dei os 10 mandamentos para vocês? Por que vocês não poderiam matar? Por que vocês não poderiam roubar? Por que vocês não poderiam fazer falsos testemunhos? Por que vocês tinham que honrar pai e mãe? Por quê? Porque assim vocês seriam diferentes. Assim vocês seriam um povo especial. Assim vocês seriam um povo escolhido. Mas de que adianta eu ter tirado vocês do Egito, se vocês continuam matando, se vocês continuam roubando, se vocês continuam dando falso testemunho, se vocês continuam desonrando o pai e mãe, se vocês amam outros deuses além de mim? Do que adianta o milagre se a vida de vocês não mostra que vocês são um povo especial, um povo diferente? É por isso que nós precisamos agir de maneira diferente. A nossa régua ética e moral é mais elevada. Nós conhecemos o santo, meus irmãos. Nós conhecemos o Senhor que é santo. Ao conhecer, sabe, o amor de Jesus Cristo, ao conhecer, sabe, a humildade de Jesus Cristo, ao conhecer a santidade de Jesus Cristo, nós não podemos viver da mesma maneira. Ao recebermos o Espírito de Deus habitando em nós, como que nós vamos continuar sendo preconceituosos? Como que nós vamos continuar sendo homens implacáveis, que não têm um pingo de misericórdia, mas que querem pisar as outras pessoas, que querem ganhar vantagem em cima das outras pessoas, que querem continuar, sabe, dizendo assim: eu sou cabeça e não cauda, então eu preciso estar numa posição melhor do que o meu irmão. Como que a gente pode falar isso a partir do momento que a gente conheceu Jesus Cristo, que a gente tem o Espírito Santo de Deus dentro da gente? Isso tem que nos tornar santos, isso tem que nos tornar melhores, isso tem que elevar a nossa ética, a nossa moral diante das outras pessoas. Isso não pode, sabe, ser um passe livre, dizer assim: eu sou cauda, ou eu sou cabeça e não sou cauda, então eu posso fazer o que eu quiser. Pelo contrário, meus irmãos, pelo contrário.
Mas aquele povo destruiu a aliança de Deus, aquele povo, pecou, rompeu a aliança do Senhor. O que tornava eles especial era a aliança, não era o milagre, mas eles chutaram essa aliança para lá. Eles quebraram essa aliança, eles rasgaram essa aliança e continuaram pecando deliberadamente. E o Senhor continuou enviando pessoas para avisar aquele povo para eles voltarem para o caminho, mas eles recusavam essas ofertas de salvação, essas ofertas de perdão. Mas Deus, meus irmãos, ao contrário desse povo e ao contrário de nós, Deus mantém as suas alianças. E Ele prometeu preservar um povo para si. Mesmo esse povo pecando dessa maneira. Mesmo esse povo fazendo o que desagradava aos olhos do Senhor. O Senhor prometeu o Senhor prometeu preservar um povo para si. Desde Noé, meus irmãos. Uma aliança que Ele fez lá em Noé, uma aliança de preservação. Ele vai continuar preservando um povo para si até o fim dos tempos. Quando o mundo acabar e o Senhor voltar, Ele vai ter ainda assim preservado um povo para si. De maneira que, se nós conhecemos o Senhor, se nós somos salvos, se nós um dia formos morar no céu, meus irmãos, não é pelo que a gente fez, não é por causa das coisas que a gente fez, porque se fosse depender da gente, para a gente ser salvo, estava todo mundo no inferno. Mas é pelo que Deus fez, é porque embora a gente rompa as alianças, o Senhor mantém as suas alianças. E Ele prometeu nos preservar até o fim dos tempos. Ele prometeu nos preservar até que Ele volte. E Deus prometeu preservar um povo para si. E é por isso que Ele vai preservar um restinho daquele povo. E é por isso que Ele vai prometer uma restauração futura, a partir do verso 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Eu vou restaurá-lo, para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Deus está destruindo um templo no verso 1, a gente viu ele em pé no altar destruindo o templo, e no verso 11 ele está reconstruindo esse templo. A destruição dá lugar à restauração, a restauração do tabernáculo de Davi. E é muito interessante isso daqui, meus irmãos, sabe por quê? Esse povo aqui do Reino do Norte, quando eles foram levados para o cativeiro, depois de toda a destruição, alguns deles continuaram na terra, outros se casaram com os assírios e voltaram para a terra. Houve uma mistura muito doida, porque os assírios, eles tinham essa política de casar o seu povo com os povos que eles escravizavam. Então houve uma mistura, uma miscigenação, e aí depois alguns voltaram para a terra e se tornaram o que lá nos tempos de Jesus vão ser conhecidos como os samaritanos. Os samaritanos então era esse povo misturado, miscigenado, esse povo que tinha um culto, eles adoravam Yahvé também, eles conheciam o Pentateuco, eles conheciam os 5 primeiros livros da Bíblia, mas eles também gostavam de outras coisas, era uma mistura, um sincretismo religioso. Só que o Senhor prometeu para esse povo, por meio do profeta Amós, que um dia Ele levantaria o tabernáculo de Davi, que um dia Ele iria reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas e restaurá-lo. E sabe quando que essa profecia se cumpriu, meus irmãos? O apóstolo Tiago, lá em Atos capítulo 15, ele vai citar essas palavras aqui, para dizer que o Senhor estava por meio de Jesus Cristo salvando os gentios, salvando os samaritanos, salvando todos aqueles que não eram judeus. Olha só como diz lá, com isso concordam as palavras dos profetas, lá em Atos 15, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. O tabernáculo de Davi que seria restaurado, que seria levantado, meus irmãos, era o próprio filho de Davi,
Jesus Cristo. Esse povo que rompeu lá em Jeroboão, esse povo que se afastou do Senhor, que começou a praticar uma falsa religião, que depois se casou com os assírios, que se tornaram samaritanos, esse povo, eles serão alcançados no futuro quando Jesus Cristo vier. Quando Jesus Cristo viesse, eles seriam alcançados. E Jesus Cristo veio, ele foi em Samaria, ele encontrou a mulher samaritana no poço, ele depois mandou os seus discípulos irem em Samaria. Lá em Atos dos Apóstolos, ele manda outros discípulos e apóstolos irem pregar em Samaria. E o Senhor salva o povo samaritano, que era esse povo aqui que foi destruído lá na época de Amós, meus irmãos. Porque em Cristo Jesus o Senhor restaura essa falsa religião que eles haviam construído. Em Cristo Jesus, esse povo que foi destruído e que deixou de ser povo de Deus, o Senhor fala: agora vocês voltam, agora vocês são o meu povo novamente. A correção divina, ela sempre vem acompanhada de restauração, meus irmãos. Se nós estivermos dispostos a entender isso, nós poderemos colher frutos dos momentos difíceis. E é o que esse povo vai fazer no futuro. O Senhor fala: vocês serão trazidos novamente, o tabernáculo de Davi, que é por meio de Jesus Cristo, será restaurado. E vocês que não eram mais povo, e vocês que foram um povo que sofreu o juízo de Deus, que era um povo desprezado, que foi um povo que os judeus tratavam mal, os judeus, sabe, não queriam nem contato com os samaritanos, achavam eles um povo impuro. E esse povo conhecia Yahvé, mas eles não podiam dizer: nós somos povo de Deus. Por meio de Jesus Cristo, agora a notícia de salvação chega para esses homens, e eles são convidados a se tornarem novamente povo de Deus. E aí eles vão colher frutos de todo esse momento difícil que eles atravessaram. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança semente. Os montes destilarão vinho e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Eles reedificarão as cidades destruídas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão pomares e comerão dos seus frutos. Eu os plantarei na terra, e dessa terra que lhes dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor Deus. Sabe, meus irmãos, quando esses homens receberam Cristo Jesus, o descendente de Davi, que restaura as relações entre o povo que não era de Deus, e fala para esse povo que não era de Deus, e isso inclui a gente. E ele olha para a gente, olha para os samaritanos, olha para esse povo, e ele fala: vocês agora que não eram povo, vocês serão chamados meu povo. E vocês serão enxertados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. E dessa videira verdadeira vocês nunca mais poderão ser arrancados. Porque a salvação que o Senhor traz para esse povo e a salvação que o Senhor traz para a gente não depende dos nossos esforços. E é por isso que nós não poderemos ser arrancados dessa nova terra que o Senhor nos planta. Mesmo que sejamos, sabe, maus, a gente vai colher consequências desses pecados. Muitas vezes. Mas a salvação está garantida para aqueles que confiam nos méritos de Cristo, meus irmãos. E por meio de Cristo, nunca mais esse povo e também a gente, nós nunca mais seremos arrancados dessa terra que está em Cristo Jesus, que é Cristo Jesus. Nós somos povo de Deus, de uma vez por todas. Nós somos povos de Deus em Cristo Jesus, de uma vez por todas. E aí eu queria trazer algumas aplicações para a gente, para finalizar. Primeiro, se para esse povo, meus irmãos, lá do verso 2 até o verso 4, fala que não tinha onde eles se esconderem, que aonde eles fossem, no mais alto dos céus e no mais profundo abismo, aonde quer que eles estivessem, o Senhor ia ali para derramar a sua ira. Para aqueles que confiam em Cristo, para aqueles que receberam o Senhor Jesus, por maior que sejam os seus pecados, meus irmãos, por mais mal que seja o nosso coração, o apóstolo Paulo vai dizer para nós mesmos o seguinte: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
essa visão de altura e de profundidade que para aqueles homens era algo terrível, para nós, por meio de Cristo, meus irmãos, é uma oferta de amor e de salvação. Sabe, o Senhor está dizendo para a gente, não importa onde você se esconda, se você for no mais alto céu ou no mais profundo abismo, isso não pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É muito interessante porque tudo que é má notícia no Antigo Testamento, por meio de Jesus Cristo, se torna boa notícia para aqueles que creem no seu nome. A segunda coisa, Deus não fecha os olhos para os pecados que acontecem no meio do povo. Ele trata esses pecados porque Ele é santo. Então, meus irmãos, justificação, nós fomos salvos por meio do sangue de Jesus Cristo, vem com santificação, nós recebemos o Espírito de Deus. E alguém que conhece o amor de Cristo não pode continuar vivendo de uma maneira totalmente diferente da forma que Cristo viveu. E por último, o Senhor nos reconciliou consigo e com os outros, e fez de nós um só povo. Isso é motivo para olharmos para a igreja, não como um lugar de privilégios, mas como um lugar onde as consequências do pecado no mundo, como injustiças, violências, opressões, destruição, preconceitos, imoralidades, entre outros, devem ser combatidos, tratados e reduzidos ao máximo, por meio da obra de Cristo em nós e através de nós. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo Teu Filho Jesus. Obrigado, Deus, porque a oferta de salvação chegou para a gente também, Deus. Porque um dia nós fomos chamados a crer no Teu Filho. E por meio dele, Senhor, nós temos a redenção dos nossos pecados, Pai. Mas também, Senhor, obrigado pelo Teu Espírito, que traz para nós santificação, de maneira que nós não podemos viver da mesma maneira que vivíamos e da maneira que esse mundo caminha para o abismo, Pai. Não, Senhor, que por meio do Teu Espírito, nós possamos refletir, Deus, se nós de fato temos vivido uma vida digna de Teus filhos, uma vida digna de sermos chamados filhos de Deus, uma vida digna da qual Cristo morreu por nós e nos deu o Seu Espírito, Pai. Que em nome de Jesus, por meio do Espírito Santo, nós possamos, Senhor, reduzir aqui no nosso meio todo tipo de injustiça, Pai. Que por meio do Teu Espírito, Senhor, nós possamos reduzir aqui no nosso meio todo tipo de preconceito, Pai. Que em nome de Jesus, aqui no nosso meio, nós possamos minimizar todas essas mazelas que são consequências do pecado no mundo, Pai. Em nome de Jesus, reduz dentro de nós os preconceitos. Reduz dentro de nós as injustiças, Pai. Reduz dentro de nós a imoralidade, reduz dentro de nós, Deus, tudo isso que causa doença, que causa violência, que causa destruição, que causa morte na vida de outras pessoas e na nossa. Tudo isso que pode causar, Senhor, doença e destruição no meio do Teu povo e no meio da nossa família. Que o Senhor possa, Senhor, reduzir por meio do Teu Espírito dentro de nós. Que o Senhor possa purificar o nosso coração, que o Senhor possa purificar a nossa mente. E que pelo nome de Jesus, no nome de Jesus, por meio do Teu Espírito, nós possamos viver uma vida diferente, sim, nesse mundo, Pai. Pois esse é o Teu convite para nós. Nós não queremos ser igual às outras pessoas, porque nós somos o Teu povo, e o Teu povo tem uma régua diferente, Pai. O Teu povo é o povo que conheceu o Santo Jesus Cristo. Por isso, Senhor, tira do nosso meio injustiças, preconceitos, ó Deus, falta de misericórdia, tira